do Espírito. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Hoje temos o prazer de contar com a presença da nossa estimada irmã Magna Martins. Ela é pedagoga e atual vice-presidente de Família, Infância e Juventude na nossa Federação Espírita Catarinense. É também colaboradora da CERT, Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, onde atuou durante 9 anos como coordenadora do educandário Lar de Jesus, que vem nos brindar com um tema sobre a importância da evangelização infantil. Com a palavra, nossa irmã. Então, agradecida pela oportunidade, saúdo com votos de plena paz aos nossos ouvintes. Pensamos em tratar desta questão pela sua necessidade, pela sua urgência e pela enorme importância que esse assunto traz com relação aos pais, a todos responsáveis de crianças e jovens. Nós, apontado na questão 625 do Livro dos Espíritos, como modelo e guia a que todo homem deve aspirar, Jesus, o nosso amado Mestre, tem sido relegado a segundo plano na educação dos filhos de nossas crianças e dos jovens. Ultimamente, isso já faz algum tempo, nós temos optado por uma educação unilateral. Os pais, às vezes com enormes sacrifícios, não têm poupado os esforços para enviar os seus filhos para uma formação intelectual e também garantindo-lhes uma boa formação profissional a fim de que tenham o seu futuro garantido. No entanto, os pais têm erroneamente deixado a segundo plano a questão da formação moral. No entanto, nós vemos hoje quase que um colapso, da nossa civilização, tem um recrudescimento da violência, da corrupção, das maldades, dos vícios, aparecem com muita intensidade neste início de novo milênio. Mas da onde vem isso, Se a gente vê que aumentaram os níveis de escolaridade, se hoje mais pessoas têm acesso à educação, ela está mais universalizada. Então observa-se e sabe-se que a educação formal, acadêmica, científica, que é trazida pelas escolas e professores, ela não basta para a formação do homem de bem. É necessário que ela esteja acompanhada de formação ético-morais, a fim de que o senso de humanidade, a fim de que o sentimento do bem-estar coletivo, a fim de que o egoísmo, que é a chaga de todos os males que convulsionam a sociedade, venham definitivamente a desaparecer, conforme está lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, dizendo que quando nós atacássemos o mal pela raiz, as pessoas e as instituições se modificariam. Então, não é com essa educação formal que nós temos nas escolas que nós vamos garantir o progresso, e garantir a evolução da sociedade como tal. E como eu antecipei, Jesus é a chave. Jesus nos trouxe no seu evangelho todo o percurso a ser caminhado por todos aqueles que desejam o bem. E na questão, é importante nós lembrarmos que na questão 383 do Livro dos Espíritos, perguntado então aos espíritos por Kardec, por que da necessidade do espírito encarnado passar pelo período da infância, os espíritos lhe respondem que encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que muito vão lhe contribuir no progresso, aqueles que estão próximos a ele e que têm o dever de educar. No entanto, a gente observa que essa fase da infância ela tem sido relegada pelos pais, educadores, pelos avós, por todos aqueles que têm uma criança próximo de si. Alguns erroneamente pensam que quando a criança chegar à idade adulta, ela poderá escolher por ela própria. E este é um grande engano, porque daí passou o período propício justamente quando ele está mais apto à apreensão de conteúdos morais.
que é o período da infância. No livro Religião dos Espíritos e no capítulo Esquecimento e Reencarnação, Emmanuel nos traz um esclarecimento muito importante, dizendo que nos primeiros 3.000 anos de vida da criatura encarnada, que correspondem aos 7 primeiros anos, há prostração dos seus equipamentos psíquicos, há uma prostração psíquica, ele chama de hipnose natural, e que com isso favorece o seguinte: a criatura, né, o espírito antigo, ele tem menos possibilidade de dar expansão aos vícios, aos equívocos, às imperfeições que ele traz do passado, justamente para que ele possa receber novas impressões, que através da educação, que através das influências benéficas que ele tem do meio, através de uma educação formal, mas principalmente de uma educação moral, seguida do exemplo daqueles que lhe estão próximos, lhe possam imprimir uma nova forma de ver, de entender, de encarar o mundo. Aí na questão 385 do Livro dos Espíritos também, Allan Kardec pergunta, né, aos benfeitores do porquê de determinadas mudanças que se operam no caráter de determinadas criaturas, especialmente ao romper da adolescência. E os Espíritos respondem simplesmente dizendo que então, que nesta fase o Espírito se mostra tal qual era. Com o amadurecimento dos órgãos físicos, com o desenvolvimento dos implementos cerebrais, o espírito encontra na adolescência as condições para manifestar as tendências que trouxe do passado, coisa que ele não teve antes, e com isso ele dá vazão a tudo que ele trouxe e que não foi, no tempo propício, educado adequadamente. Então, se a criança a pessoa, o espírito, trouxe uma tendência com relação ao furto e ele não recebeu uma educação moral, mostrando-lhe da inconveniência, mostrando-lhe, né, de que isso contraria as leis de Deus, de que isso prejudica as pessoas, de que isso lhe trará um prejuízo próprio, se ele não trouxe uma base, ele vai com toda essa tendência, aparecerá com toda a força e ele se entregará novamente a este deslize, a esse grande equívoco. E aí, então, também os benfeitores vêm dizer que somente a dor, passado o período propício para levar o conteúdo evangélico a este coração, somente a dor para reconduzi-lo ao caminho do bem. E nós lembramos, então, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, dizendo, né, que quando os pais negligenciam da educação moral dos filhos e estes recaem, né, nos mesmos vícios, nos mesmos defeitos do passado, que estes pais se sentem profundamente sofridos, consternados, né, e que no plano espiritual, ao ver que o filho caiu aqui por falta de uma boa condução moral, haverão de implorar na espiritualidade para que lhe seja concedida uma nova oportunidade a fim de que este filho lhe volte agora ao seio familiar, mas aí muito mais comprometido do que veio na encarnação anterior, a fim de conduzi-lo ao bem. Mas isso é uma encarnação perdida e ainda com uma comprometida, né, porque pela reincidência no mal que trouxe do passado. Então, nosso convite aos ouvintes, aos pais, aos educadores, de que invitem todos os esforços para encaminhar as suas crianças às evangelizações das casas espíritas e para que eles também se autoevangelizem, para que os seus filhos possam evangelizar-se no cotidiano pelos bons exemplos recebidos nos seus lares. Eu creio que é bastante conhecida dos nossos ouvintes a frase ganhadora de um concurso já de alguns anos atrás, mas eu julgo que sempre é oportuno relembrá-la, né? Que nós que passamos numa fase de muita crítica ao nosso ambiente moderno, às condutas das pessoas, que a gente pense, né? Nessa frase que diz assim: todo mundo pensando em deixar um planeta melhor para os filhos. Quando é que pensarão em deixar filhos melhores para o nosso planeta? Eis o desafio de nós espíritas. Muito obrigado, cara irmã, suas belas palavras e sua mensagem. Agradecemos a audiência a todos e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.